E agora nós vamos direto a Brasília para conversar pausadamente com o Alexandre Garcia. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, hein? Bom dia. Eu não sei, eu comecei em rádio com 16 anos e eu acho que essa pausa aí esse pausadamente não é tanto assim, não. Vamos lá então, Alexandre, porque nós temos muita coisa para conversar. Nós separamos aqui trechos da participação em um evento do deputado Ricardo Barros e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Eles divergiram sobre um tema que estava sendo tratado neste evento, que é a pauta no Congresso Nacional. Por que que, eventualmente, as coisas demoram um pouco mais para andar no Congresso Nacional? O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, em determinado momento fez críticas, por exemplo, ao Ministério Público e ao Judiciário. Ele entende que há intromissões indevidas na política. Já o ministro Fux, presidente da Suprema Corte, faz críticas sobre a excessiva judicialização de problemas que deveriam ser resolvidos lá pelo Legislativo. Para ilustrar o seu comentário, Alexandre, nós separamos um trecho da fala de cada um deles. Nós estamos com uma grande dificuldade no apagão das canetas. No Brasil, a forma predatória como o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União, agem sobre os agentes públicos, processando-os em pessoa física quando discordam da decisão que foi tomada, por mais que ela esteja politicamente correta e esteja tecnicamente correta, mas há um ativismo político desses órgãos. A judicialização da política é a provocação da política para que o judiciário decida questões que eles não resolvem na arena própria. Bom, essas declarações que nós vimos, como eu disse, de Ricardo Barros e do ministro Fux, presidente do Supremo, são de momentos diferentes em que ambos participaram por videoconferência do Fórum Jurídico de Lisboa. Portanto, um não sabia da fala do outro. À noite, o líder do governo, Ricardo Barros, foi aos nossos estúdios aí em Brasília, Alexandre, para uma entrevista exclusiva ao jornal da CNN. E nessa entrevista, aí já a partir do momento em que ele ficou sabendo das declarações do ministro Fux, ele reafirmou que há um desgaste entre tribunais e agentes públicos. Porém, concordou em um ponto com a crítica feita pelo presidente do Supremo. Eu queria dizer que o presidente Fux tem razão. Os partidos de oposição perdem no plenário e correm para entrar com ação no Supremo para questionar aquilo que perderam no plenário. É isso que tem acontecido e eu quero reconhecer que o ministro Fux fez uma crítica correta nesse momento. São os partidos políticos, especialmente aqueles que são derrotados em votações no Congresso Nacional, que estimulam a judicialização da política, Alexandre? Bom, Colombo, em primeiro lugar, eles não divergem, eles convergem, eles se somam, né? Porque os dois estão absolutamente certos. Vejam só o que diz o líder do governo, Ricardo Barros, sobre Ministério Público, TCU, etc. E isso o país vem dizendo. Eu lembro, no pânico da Covid, frigoríficos foram parados pelo Ministério Público, fechados. Houve tragédia, inclusive. Gente que perdeu o emprego porque o frigorífico foi fechado pelo Ministério Público. E não foi um frigorífico, foram vários. A gente ouve as queixas. O Tribunal de Contas da União, que não é esse exemplo todo, esse modelo, né? Tanto que estão fazendo investigações sobre ministros de lá, o Tribunal de Contas paralisa obras também. E as obras têm que parar porque o Tribunal de Contas mandou. Então, essa é a queixa do Ricardo Barros. Agora, a queixa do ministro Fux, ele expressou no dia 9 de novembro, com mais ênfase. Mas não sei por que não repercutiu. Olha só, crescente judicialização é uso epidêmico do Supremo. O ministro Fux falando dia 9 de novembro. Se o partido perdeu na arena própria, não tem o direito de provocar o judiciário para reverter. Isso tem ocorrido com frequência. O Supremo não pode interferir na política.
Na democracia, a instituição maior da política é o parlamento. Interessante que, embora eles divirjam entre si, Fux e Marco Aurélio deu 2 votos dizendo exatamente a mesma coisa antes de Fux. Então há um incômodo no Supremo que está sendo ocupado por pequenos partidos que perdem na arena própria, né? Ou perdem na urna, ou tem pouco voto na urna e tem pouco voto no plenário, e vão lá para o Supremo. Mas aí, como eles produzem notícia, talvez produzam uma liminar que vai atrapalhar o governo até que o plenário se manifeste, isso fica mais importante do que esse incômodo do Supremo, que só não é maior que o incômodo causado pela enxurrada de habeas corpus que chegam ao Supremo. Ontem, por exemplo, teve um habeas corpus num sujeito que foi preso por 26 gramas de maconha, né? O outro habeas corpus do sujeito que dava golpe em banco, né? Isso é a Corte Constitucional, gente. Não é para o habeas corpus chegar lá, nem para partido pequeno pegar o Supremo como seu mediador na política, seu intermediário, seu salvador. Não, vá ter voto, e vá ter voto em plenário. Né? Ele disse isso, e disse um pouquinho mais, né? Ele foi fundo. Eu acho que o Supremo tem que representar o sentimento constitucional do povo e não da opinião pública, que é a opinião publicada, né? O ministro Fux reconhecendo que o poder emana do povo. Então, essas são questões muito graves que chegam à Suprema Corte e que retardam coisas nesse país, né? Porque tem gente, o pequeno partido quer a ajuda, né? do Supremo como se fosse o seu grande eleitor, né? Eleitorado que não tem. E esses outros órgãos precisam mostrar serviço muitas vezes. E aí atrapalham atividades importantes do país, que são decisivas para o emprego, para o aumento da riqueza, para a tributação, para as exportações. Os dois têm razão nesse caso. E aí o deputado Ricardo Barros coloca uma questão muito interessante, não é, Alexandre? Que é quem fiscaliza o fiscal, né? Quem fiscaliza o fiscal é o povo, né? Com a rede social hoje, fica de olho. Fiscaliza o fiscal. O fiscal o fiscal pediu dinheiro, denuncia o fiscal. É assim que tem acontecido a prisão de muitos fiscais por aí, né? E os fiscais maiores, fiscais mais solenes, esses a gente tem que ficar de olho também, saber o que há por trás da riqueza do fiscal, quem sabe. Bom, nós vamos ao Amapá agora, Alexandre, porque Macapá registrou um novo apagão completo ontem à noite. A prefeitura da capital afirmou que agora a falta de energia foi causada por uma sobrecarga em um transformador. Segundo a companhia transmissora, a energia foi restabelecida, mas em alguns bairros, ao longo da madrugada. E este apagão de ontem não está relacionado à própria empresa. Desde domingo, a capital do Amapá está em esquema de rodízio de abastecimento por causa daquele outro apagão que atingiu o estado há 2 semanas e ainda não foi resolvido. A Agência Nacional de Energia Elétrica afirmou que pretende finalizar um relatório sobre as causas do problema de energia em 10 dias. Esse prazo tinha sido dado antes do apagão de ontem à noite. Então, a referência é sobre aquele primeiro apagão e prometeu que os responsáveis sobre aquele primeiro apagão serão punidos. Alexandre, como é que a gente pode explicar, se é que é possível explicar o que é que está acontecendo lá no Amapá, hein? Bom, muito clara a falta de manutenção, né? Que não foi o raio, aquele primeiro apagão não foi o raio. Em geral é falta de manutenção, né? Ou falta de, como aconteceu, a falta de teste. Parece que a gente não está ainda atualizado em relação aos avanços tecnológicos do mundo, né? Aquele computador lá do TSE também, né? Então, a nossa, talvez, falta de competência para fazer manutenção, para manter as coisas funcionando, para obedecer protocolos, que são hábitos de segurança,
prevenir para não ter que depois remediar, né? Fazer certo a primeira vez para não ter que fazer a segunda vez. É um negócio meio cultural, né? Outra coisa, pano de fundo disso, tem uma eleição que não foi feita em Macapá para prefeito. Por acaso, um dos candidatos é irmão do presidente do Senado. O presidente do Senado é uma força política importante. Com toda essa força política do presidente do Senado, ainda assim, o primeiro apagão não foi corrigido e o segundo apagão apareceu lá, que não é mais de linha de transmissão, é em outro nível, né? Distribuição e tal. Agora, a ironia de tudo, né? A linha do Equador passa em Macapá, portanto, não é falta de luz. Luz, né? Energia solar, o Macapá tem, né? E mais, o Amapá tem 4 hidrelétricas que abastecem o Sistema Nacional Unificado, porque só se usa 1/4 parte da energia elétrica lá produzida. Só que não conseguem botar essa energia elétrica na casa das pessoas, no comércio, na indústria, nas ruas. Então, não é obra do acaso, né? Provavelmente a falta de competência não é de alguém, né? É de muitos alguéns. E o que as autoridades deveriam fazer agora, Alexandre, para resolver o problema deste momento? Já são quase 3 semanas de apagão lá, um por uma razão, outra por outra razão, e a coisa não anda, né? A gente não consegue entender exatamente por que a solução não surge. A gente imagina, né, de longe, né, fica difícil a gente julgar assim de longe, mas por aquilo que eu tenho recebido de lá, de nossos colegas jornalistas, lá da Gazeta do Amapá, parece que as pessoas estão atrapalhadas, né, surpreendidas cada vez mais com os fatos e não conseguem dominar os fatos, não conseguem dominar a tecnologia, a distribuição de energia elétrica, né, de um estado que é produtor de energia elétrica com sobra. Então, de novo, algum tipo de incompetência até de quem está mais acima, né, e que talvez não consiga lidar com quem está mais abaixo, que não foi devidamente preparado para lidar com o problema. Eu tenho recebido queixas de grandes empresários que se queixam que na escola os seus hoje funcionários não conseguem ler uma instrução de uma máquina e entender o que está escrito na instrução. Então, é uma coisa que a gente vai ver lá no fundo, é o ensino, né, que precisa ensinar a entender o que se lê. Bom, o Palácio do Planalto avisou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a Advocacia Geral da União vai recorrer de uma decisão da Justiça que determinou o pagamento de 2 parcelas de R$ 600 como auxílio emergencial para os moradores do Amapá atingidos pelo apagão. Na sexta-feira passada, o juiz João Bosco Soares da Silva, da 2ª Vara Federal Cível do Amapá, determinou o pagamento desse dinheiro, 2 parcelas para todos os atingidos pelo apagão lá no Amapá, daquele primeiro valor, do valor inicial do auxílio de R$ 600. É uma maneira justa de ressarcir pelo menos uma parte do prejuízo que os cidadãos lá do Amapá tiveram com o apagão? Essa conta deve ser paga pelo governo federal? Como é que você avalia essa decisão, Alexandre? Eu não acho que seja uma maneira justa, é uma maneira bonitinha, né? Provavelmente alguém mobilizou o juiz, né? Alguém foi ao juiz, pediu isso que o juiz concedeu. Só que a gente sabe que para estabelecer uma despesa do Estado brasileiro, tem que haver uma fonte de renda do Estado brasileiro. Primeiro a fonte é a renda, vamos tirar de onde isso, né? E depois, sem energia elétrica, né, o juiz devia determinar que já deram um prazo para restabelecer, né? Aí começa a judicialização, isso não se resolve com judicialização, é uma questão técnica, uma questão de competência, né? Tudo bem, fica bonito, dá mais dinheiro, toma aqui dinheiro e cala a boca, né? É uma coisa até meio, parece algum tipo de cala a boca mesmo, como eu disse, né? Não vejo algo
algo de bom nisso, algo de bonitinho, algo de justo, né? Mas, enfim, o governo federal vai recorrer dizendo, olha, a ponte é a fonte de renda que a gente paga, vai ter um imposto a mais lá para alguém, a empresa distribuidora de energia, a empresa transmissora de energia, a empresa produtora de energia que vai pagar essa conta, ou somos nós, contribuintes brasileiros? Né? Não, o governo brasileiro tem um caixa que é uma soma dos pagadores de impostos. Né? Não é nem... Ainda ontem conversava com um auxiliar direto do ministro Paulo Guedes, e ele me dizia assim, olha, eu tenho ouvido você falando de contribuinte. Contribuinte é aquele que doa, assim, voluntariamente. Não, é o pagador de imposto, né, que o Estado brasileiro manda pagar o imposto, né, exatamente para pagar essas bondades determinadas pelo senhor juiz. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde agora, Alexandre, porque o aumento de casos e mortes por coronavírus registrado agora nessa semana tem provocado um outro nível de alerta. Ontem foram registrados 35 mil novos casos e 685 mortes, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Alguns hospitais importantes particulares de São Paulo, como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o HCOR também, alertaram o governo do estado sobre o aumento da ocupação de leitos. Como exemplo, o Sírio-Libanês, as internações voltaram agora, em novembro, ao mesmo patamar de abril, lá no início da pandemia. Alexandre, com o número de internações, de casos, de mortes aumentando, pelo menos nesses últimos dias, o que é que o poder público deve fazer para tentar estancar essa sangria, evitar que o pior aconteça? Estimular um tratamento que nós temos aqui no Brasil que, olha só, Colombo, eu estou acompanhando desses últimos dias 5 pessoas da minha relação muito próxima nos Estados Unidos que têm Covid. O tratamento lá é deplorável. Eles começam com corticoide, meu Deus do céu. E nós, aí eu fico feliz com que nós temos a prevenção e temos a cura no tratamento imediato, mesmo antes de ter o resultado. Ao primeiro sintoma, né, nós temos já a tecnologia de atacar o coronavírus. Né? Então, eu sei que ontem o presidente Bolsonaro falou sobre OMS interferindo. A OMS tem representante aqui no Brasil. Será que não faz um relato para a OMS? Para ajudar os americanos, os europeus? Né? Como isso está nos ajudando? Né? Aquele prefeito de Porto Feliz teve 92,1% de votos lá, né? Mostrando que o tratamento precoce também dá voto. Né? Mas aí alguém vai ter que me convencer também sobre a razão o porquê que o coronavírus, a Covid, tem mais votos que outras doenças que matam. Eu estou olhando aqui em São Paulo, no site da transparência dos cartórios, o registro de óbitos do dia 16 de março até ontem. Outras doenças respiratórias mataram, no estado de São Paulo, 12 mil pessoas a mais que a Covid. Doenças cardiovasculares mataram, no estado de São Paulo, do dia 16 de março até ontem, 7 mil. Eu falei 12 mil, né? 12 mil. Respiratórias, 12 mil mortos a mais no estado de São Paulo que a Covid. Doenças cardiovasculares, 7 mil mortos a mais do que a Covid. E a Covid tem mais votos. Né? Eu não sei se estão deixando de lado as outras doenças, consideram as outras doenças como secundárias, mas eu acho que tem sim que prevenir, né? Prevenir, tomar os cuidados aí. Água e sabão, que é muito bom, né? Tomar cuidados na hora que estiverem em ambientes fechados, né? E prevenção, preparar o corpo para chutar esse coronavírus, né,
na primeira tentativa de entrada dele. Eu acho que isso que deve ser feito. Alexandre, um ótimo dia, então. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião. Combinado? Até amanhã. Obrigado pela audiência. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.